Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Politicando com Yasmin. Hoje vamos debater sobre criança soldado. Para isso, eu trouxe a maravilhosa Emily Wildrich. Estudou Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina, fez sua graduação ali e também fez seu mestrado na mesma universidade. Além disso, ela participou no G7, Grupo de Estudos em Segurança e Defesa Nacional. Emily, é um prazer te ter aqui com a gente hoje. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. É um prazer é meu. Obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte do seu canal e poder falar um pouquinho com vocês essa noite. Obrigada, Emily. Então, vamos começar com esse tema que é considerado um pouco polêmico, né? A gente sabe que, por exemplo, as relações internacionais e a ciência política, elas dialogam, né? Até inclusive por aquela questão da ideia de relações de poder. Só que a gente tem que explicar também aos nossos espectadores que as relações internacionais elas vão trabalhar mais com a ideia de Estado, né? E poucas vezes são utilizadas a ideia do agente. Então, trabalhar a ideia de criança também é algo meio polêmico para as relações internacionais, porque a criança, em determinados momentos, ela não é vista como um agente de ação, propriamente de ação política, né? Mas e aí, então, a primeira coisa, antes de a gente, então, dar um andamento a esse debate, né, que seria interessante que nos expliques por que tu quiseste estudar esse tema. E justamente um tema onde, numa ciência onde geralmente não se trata muito o agente pessoa, né, e sim Estado, né? Então, como você falou, as relações internacionais elas sempre são pautadas nas relações de Estado, entre poderes de Estados. Quem tem maior capacidade estatal, conflitos entre Estados, quem tem a maior economia, quem se desenvolve mais. Tem todo esse embate político, social, tecnológico agora, com as novas tecnologias e a cibersegurança, né? Então, isso é algo que está muito forte dentro das relações internacionais, só que geralmente só se olha nas relações entre Estados. Porém, no final da Guerra Fria, os Estados eles perderam, digamos, o interesse em ter grandes conflitos entre si. E os conflitos passaram a ser de caráter étnico, de caráter transnacional, dentro do Estado, e acabaram atingindo os agentes, que seriam os indivíduos. Eles passaram a ser mais afetados e ser mais visíveis aos olhos das relações internacionais. Nos conflitos entre os grandes estados, os indivíduos eles já tinham o papel de ser o combatente, o não combatente, tanto civil armadas, mas agora eles ganham mais visibilidade dentro das relações internacionais, pela nova característica desses conflitos, as chamadas novas guerras ou guerras interestatais, guerras civis. A criança dentro desse espectro, ela nunca tinha uma voz, ela não era visível dentro dos conflitos entre estados, mas agora ela passa a ter maior visibilidade dentro desses conflitos, porque justamente ela é muito afetada por essas novas guerras, por esses novos conflitos. Tu mencionas, então, essa questão dessas novas guerras e acho que seria interessante, então, deixarmos claro para nossos espectadores que durante todo esse período que a gente tem de política vai haver uma mudança até no próprio conceito de guerra. A questão é justamente que tanto na política, por exemplo, como nas relações internacionais, usamos muito um militar chamado von Clausewitz, que vai definir a guerra como a política por outros meios. E a finalidade justamente da guerra é fazer com que a gente possa tentar e obrigar o nosso oponente a fazer aquilo que a gente deseja. Isso, claro, falando entre grandes estados. E como bem a Emily falou, a situação após a Guerra Fria, não sempre a gente vê esse sistema de polaridade que a Guerra Fria trouxe, né? E
Na década já de 80, inícios de 90, quando já acaba a Guerra Fria e começa a haver então toda essa reviravolta de como vamos nos organizar politicamente, estatalmente e tudo mais, é que surgem essas novas guerras. Emily, tu podes explicar para eles por que essas novas guerras, qual a conceitualização dessas novas guerras? Geralmente nas relações internacionais se usa muito a Kaldor, né, para poder explicar essas novas guerras. Sim. As novas guerras, elas são conflitos que trazem novas ameaças e são muito influenciados pela vulnerabilidade dentro do próprio Estado, que acaba transbordando muitas vezes para os estados vizinhos e afetando principalmente a região. Então, pobreza extrema, os grupos terroristas podem ser considerados, né, apesar deles já existirem, o narcotráfico, o crime organizado, todas essas vulnerabilidades que surgem dentro do Estado, elas acabam transbordando e podem gerar esses novos conflitos. Então, esse seria o conceito de novas guerras com base em Kaldor. Dentro da tua perspectiva, poderíamos, por exemplo, utilizar um outro conceito para essas novas guerras, ou tu acreditas que simplesmente aquela teoria da Kaldor se condiz para a realidade que estamos vivendo hoje em dia? Hoje pode-se dizer que a Kaldor, ela está um pouco com foco muito em uma região. Ela não é todo o globo. Então, quando você vai falar, por exemplo, de América do Sul, a gente pode falar de mais uma vulnerabilidade, que não há um conflito em si, né? Quando se fala de leste europeu, já é outro conceito também, que você tem relações conflituosas causadas por essas novas ameaças, mas não chega a ser uma guerra em si. Pode ser também de guerra civil dentro de um estado, né, que ele não chega a transbordar tanto para o outro estado se sentir ameaçado com aquilo. Então, depende muito da região onde vai se usar. A Kaldor, ela é muito mais utilizada para a região, para o continente africano.